Educar um filho não é um papel nada fácil. Na verdade, é bastante desafiador. Com a evolução da internet, tivemos mais acesso à chamada educação positiva, que tem como caminho valorizar as qualidades individuais e construir um ambiente de respeito e compreensão. Mas essa abordagem está sendo trabalhada de maneira equivocada. Eu vejo muito na clínica essa questão das crianças, dos pais, na verdade, chegando na clínica porque eles estão perdidos em relação ao comportamento da criança. Eu falo que às vezes os pais realmente ficam perdidos justamente porque eles têm esse ponto de que tudo vai causar um trauma lá na frente, e daí o que o pessoal vai falando, porque hoje a internet tem muita coisa, e daí os pais ficam vendo tudo e eles fazem ligações de tipo, nossa, realmente na minha infância eu passei por isso, então hoje eu sou desse jeito, e daí eles ficam com medo de reproduzir isso. As regras precisam ser estabelecidas no ambiente familiar, inclusive o acesso das crianças nas redes sociais. Eles acabam tentando conversar mais, só que daí nesse conversar eles acabam perdendo a mão em relação aos limites, E às vezes o que precisa é, lógico, conversar com a criança, pontuar alguns comportamentos que ela está tendo, mas entender que ele também precisa ter esse pulso firme. Tem muitas coisas falando a mesma coisa, como por exemplo o Educar Zen, a educação positiva, do converse, olhe nos olhos da criança, e eu entendo que realmente precisa de tudo isso. Mas tem outras abordagens também falando coisas diferentes, e daí os pais ficam totalmente perdidos, Um dos desafios enfrentados pelas famílias, segundo a psicóloga Brenda, que atende os associados do nosso sindicato, é o pedido das crianças de dormir com os pais. Falar um pouquinho mais rígido, colocar um pouquinho de regras, ter uma rotina com a criança, que isso é importante, Hoje eu observo também que tem muitas crianças que dormem com os pais, Estão com 6 anos de idade e ainda estão dormindo com os pais, e daí isso não é bom, nem para a criança nem para os pais, porque isso acaba afetando até no relacionamento entre os pais. Olha, eu falo que é entender que precisa ter limites, não tem como você simplesmente só conversar com a criança. Eu falo que tem que ter a repetição, entender que você vai ter que falar várias vezes a mesma coisa para a criança, porque ela está aprendendo. Você é o espelho da criança, então você tem que se colocar ali em algumas situações, no sentido, não adianta você falar para a criança que ela precisa dormir cedo, mas você como adulto vai dormir mega tarde. Ou fala que a criança precisa ter uma alimentação saudável, mas a criança vê o tempo todo você comendo um monte de besteiras. Eu discuti na frente da criança, que eu sempre falo, não discutam na frente da criança, não tirem a autoridade um do outro. Por mais que você não concorde com o seu parceiro, isso não significa que você tem que falar para a criança simplesmente, não, seu pai tá errado, não, você não pode fazer desse jeito.